A obra do Montaigne é uma obra de, sobretudo, de um valor literário inquestionável. E, além disso, mais recentemente, de tempos em tempos, passa a ver, ele é um desses autores que fica numa zona fronteiriça entre o mundo da literatura e a filosofia, e de tempos em tempos passa a ver um interesse maior pela filosofia do Montaigne. Recentemente tem havido um novo interesse pela presença do ceticismo, né, no Montaigne. Hoje, dizer que Montaigne tem alguma relação com o ceticismo é algo bastante menos fora de moda do que era há alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar esse assunto. E para tratar desse assunto, o que eu pretendo falar, o que eu pretendo dizer aqui o que eu pretendo fazer aqui é apresentar algumas informações introdutórias sobre a natureza dos ensaios, depois fazer uma rápida caracterização de elementos do ceticismo antigo, que me parece talvez útil, e discutir um pouco sobre os reflexos do ceticismo no pensamento do Montaigne. Eu pretendo mostrar aqui, eu pretendo sugerir que é uma tese que nem sempre é vista com muita simpatia, mas essa é a tese que eu acredito que possa ser sustentada, é a de que o Montaigne, que normalmente é chamado de um autor eclético, na medida em que ele se aproxima de múltiplas filosofias e não adota nenhuma, que isso não é verdade. E, na verdade, é possível encontrar na relação entre o Montaigne e o ceticismo uma forma de, digamos, entre aspas, uma espécie de adesão filosófica ao ceticismo. Bom, mas alguém pode se perguntar sobre o que há a ganhar com essa aproximação, né? Tendo em vista a riqueza própria da obra do Montaigne. E o que eu pretendo, de alguma maneira, indicar é que eu acho que a questão mais importante com relação a essa aproximação diz respeito à natureza do que é o ceticismo tal como ele se encontra em Montaigne, e acho que essa natureza é bastante distinta do que é a imagem comum que se tem do que seja o ceticismo, que, aliás, sobretudo, o ceticismo é um tema bastante ambíguo, é um termo bastante ambíguo na história da filosofia. Há vários tipos de ceticismo diferentes, como o professor Ronay observou. Há o ceticismo dos antigos, que é uma filosofia a ser posta em prática. Há o ceticismo do Descartes, o ceticismo dos contemporâneos, dos nossos contemporâneos, que é sobretudo uma posição argumentativa ligada a pôr em teste a nossa pretensão geral de ter conhecimento, mas por trás disso há filosofias muito diferentes, né? Bom, o Montaigne, ele é um membro do Parlamento de Bordeaux, que vem do seu cargo, se retira para a vida pública, se retira da vida pública para, com 37 anos, dedicar o tempo que resta ao ócio letrado, e é a partir de 1570 que ele escreve a primeira edição dos ensaios, que vai ser publicada em 1580. Essa edição vai ser submetida a várias revisões, para Montaigne vai comentando o seu texto, e esse comentário vai sendo adicionado ao texto inicial, de modo a gerar versões bastante diferentes do que era o trabalho inicial, né? Bom, o que são os ensaios em linhas gerais? Montaigne é o primeiro autor a usar esse termo, como vocês talvez saibam, para designar a sua produção literária. O termo designa exatamente, no período, exames, tentativas ou até lições escolares. Eles se compõem de capítulos bastante diversos, e que são, sobretudo, constituídos de comentários que Montaigne faz, de textos clássicos e dos assuntos mais diferentes, são ensaios, sobretudo ensaios do juízo acerca dos determinados temas que são analisados.
Como ele diz, caracterizando o próprio ensaio, o próprio conceito, né, de ensaio, o juízo é um instrumento útil em todos os temas e se miscui em tudo. Por isso, nos ensaios do juízo que faço aqui, uso em toda ocasião. Se é um assunto que eu entendo, nisso mesmo ensaio, o examino, sondando de longe a fundura. Se acho fundo demais para o meu tamanho, eu fico na margem. E esse reconhecimento do não poder ir além é um traço da sua ação, dos quais ele mais se orgulha. Às vezes, num tema vão e nulo, tento ver se ele é capaz de dar corpo, de apoiá-lo e sustentá-lo. Às vezes o levo para passear em um tema nobre e visitado, pelo qual ele nada encontra de si. O caminho está tão palmilhado que ele só pode andar nos passos de ouro. Lá ele faz o seu trabalho a eleger o que lhe parece o melhor caminho. Eu tomo ao acaso o primeiro tema, eles me são igualmente bons, eu nunca pretendo pôr nada em evidência por inteiro. Bom, veja que ele considera que nesse exame de assuntos diferentes, várias coisas podem acontecer, várias atitudes podem acontecer, vários resultados podem acontecer. E, bom, afinal de contas, do que se trata aqui? Tendo em vista, há uma curiosa, uma aparente, pelo menos para os nossos olhares mais contemporâneos, talvez algo de um pouco paradoxal, porque Montaigne, todo o trabalho filosófico do Montaigne, todo esse trabalho de comentário é feito a partir de fontes antigas, fontes filosóficas, historiadores, poetas, mas o que ele está procurando fazer através desse exercício do juízo é justamente o de encontrar uma perspectiva própria dele mesmo, Montaigne, ao estar julgando esses materiais, seja pondo-se de acordo com algum ou não. Então, na verdade, a leitura dos ensaios ela pressupõe um contato permanente com um cabedal enorme de fontes, de referências e de citações, mas através de um exercício que visa justamente afirmar uma espécie de autonomia do juízo por oposição à autoridade da tradição, que é algo presente em outros autores do período, é uma coisa que se manifesta muito claramente no Montaigne e vai ecoar num autor que vocês conhecem bem, da Descartes, que, enfim, em certo sentido tem esse projeto de refundar a ciência a partir do zero, que não é inteiramente verdadeiro, mas a partir de uma espécie de terra arrasada pelo demônio cético. Mas a posição do Montaigne diante desses assuntos é muito mais próxima do que é a nossa própria posição diante desse objeto que nós chamamos que é a filosofia, porque a nossa atividade costuma ser, ainda mesmo quando ela é feita com o propósito, que nem sempre é muito comum, de produzir um juízo pessoal acerca do que está sendo julgado, é sempre feita na relação com outros autores que já trabalharam esse tema. Bom, eu acho que a gente pode, ele explicita claramente isso que eu vou dizer, a gente podia saltar o próximo e vamos passar para o seguinte. Essa é uma página, eu acho que isso não é muito necessário, essa é uma página do original do Montaigne, mostrando como ele próprio, além de ele julgar os materiais antigos, ele vai julgando, ele vai comentando, os próprios ensaios dele mesmo são objeto do juízo que vão acrescentando os textos, ali na margem. E, na verdade, quando o texto é publicado, conforme as edições vão mudando, ele mesmo vai comentando as ideias anteriores. Você tem essas chaves A, B e C para 3 edições principais. Muitas vezes ele volta atrás do que ele tinha dito, mas ele não avisa exatamente o leitor, e o texto muda de figura de uma forma dinâmica, assim que se possa perceber bem como isso está sendo feito. Entre as fontes que Montaigne comenta, enfim, essa natureza progressiva do texto é algo que metodologicamente me parece
é claro que é legítimo você considerar uma das versões dos ensaios como material de análise. Em geral, a versão que nós lemos automaticamente é a última, porque a última contém todos os textos que foram sendo somados e foram sendo acrescentados. Mas o que ocorreu, através de um comentador chamado Pierre Rivet, que fez um estudo sobre, embora esse comentador fosse cego, ele, junto com uma equipe de trabalho, conseguiu levantar todas as fontes, ou um grande número de fontes que Montaigne foi citando, porque ele próprio não avisa necessariamente se ele está citando, ele cita em latim, ele cita no corpo do texto sem avisar que está citando, e houve uma progressão, a julgar pelas edições anteriores, dos interesses filosóficos do Montaigne. O Montaigne, inicialmente, ele se interessa pelo Sêneca, por volta de 1572 e 1573, onde nesse período ele compõe uma série de ensaios, dos quais o mais conhecido é um que se chama Filosofar e Aprender a Morrer. São textos nos quais há uma discussão sobre temas filosóficos históricos. Embora, em alguns aspectos, o Montaigne vá se voltar contra algumas dessas ideias mais tarde, é importante dizer que esse período vai deixar marcas importantes na concepção de filosofia do Montaigne. Filosofar já nessa época é algo que deve... Filosofar não é uma atividade apenas teórica, é algo que deve... Montaigne tem um interesse especial pela ética, mas não se trata apenas de afirmar, não se trata apenas de um interesse pela ética como um objeto de estudo teórico. São reflexões filosóficas que devem corresponder em atitudes próprias, é uma filosofia para ser posta em prática, da mesma maneira como as filosofias gregas se pensavam, em grande medida, e de uma maneira bastante diferente ao que a filosofia foi se tornando, na medida em que foi se tornando mais moderna. Em 1576, há indícios de que o Montaigne tomou contato com o ceticismo através das hipotiposes pyrrhonianas do texto de um autor grego chamado Sexto Empírico, que tinham sido traduzidas para o latim há pouco tempo. E nessa época ele anota algumas frases, manda gravar nas travas da biblioteca onde ele tinha se retirado. Ele passava os dias dele trabalhando nessa biblioteca, que era na torre de um castelo que ficava na zona rural de Bordeaux, em meio à guerra civil, católicos e protestantes se matando. E ele ali, refletindo na sua biblioteca, ele anotou ali várias frases extraídas do texto Sexto Empírico, de ambos os lados de uma questão a razões de igual força, suspendo o meu juízo, etc, etc, e mandou gravar uma medalha, quando ele fez os 43 anos, com o emblema do epicódico, suspendo o meu juízo, e a balança equilibrada, representando a atitude cética de suspender o juízo. Ele também escreve ensaios nessa época, onde ele afirma coisas como: não há razão que não possua uma contrária, diz o mais sábio partido dos filósofos. Bom, a retomada do ceticismo tem sido bem estudada, em particular por uma obra que é clássica, que é a obra do Pierre Rivet, hoje em dia já é clássica, do Richard Popkin. E o esquema geral do Popkin é o de sugerir que os ensaios, na medida em que são o primeiro texto, digamos, moderno, que foi capaz de fazer uma leitura das razões céticas apresentadas por esse filósofo antigo, que é o Sexto Empírico, foi capaz de fazer uma releitura desses argumentos com um certo grau de profundidade filosófica, pôs em circulação no ambiente do Renascimento argumentos céticos que ganharam uma espécie de vida própria através da leitura dos ensaios, e Montaigne, no período, ele se tornou uma figura central para os filósofos posteriores, na medida em que, sobretudo, trouxe
reviveu um problema antigo, né, posto pela filosofia cética antiga, que impôs uma espécie de agenda para a filosofia moderna, no sentido ou bem de responder ao ceticismo, tal como se observa em autores como Descartes ou Bacon, mas também há autores ali que vieram posteriormente ao Montaigne que adotaram em alguma medida uma posição de tipo cético, como Charron, Lamotte Levaillet e o Gassendi. Isso tudo, sobretudo, isso basicamente, ele analisa um ensaio, que é um ensaio, é o maior dos ensaios, chama Apologia de Raymond Sebon. Esse ensaio no qual Montaigne apresenta, de uma maneira pouco comum, pouco usual, inclusive, com relação aos demais ensaios, ele apresenta de uma forma sistemática a elaboração de uma dúvida filosófica. Na verdade, se chama Apologia de Raymond Sebon. Ele pretende defender um teólogo pouco conhecido, na verdade, mas cuja obra ele tinha traduzido, de objeções que são feitas a essa obra. É uma defesa um pouco paradoxal, porque ele considera essas objeções, na verdade ele alega responder a primeira, mas aparentemente a opinião dele ao responder a primeira é mais próxima do que a própria opinião dos objetores, do que a do teólogo que ele está defendendo. E a pretexto de rebater os segundos objetores que têm alguma identificação com a tese geral, com a tese que se associa normalmente ao pensamento da reforma, que é a de que a razão poderia por si só interpretar o sentido das verdades reveladas pela fé, ele vai dizer, bom, para mostrar que essa posição é absurda e que ela se baseia numa espécie de vaidade, de supor, vaidade humana, de supor que ele possui um instrumento intelectual capaz de conhecer as verdades da fé, o Montaigne usa isso como um pretexto para, em 100 páginas, fazer um longo desfile de argumentos céticos, é uma coisa curiosa, porque assim como a meditação cartesiana é progressiva, a dúvida do Montaigne também mas ela evolui ao longo de 100 páginas, passando por assuntos cada vez. Primeiro ele trata de certas opiniões sobre a centralidade do homem no cosmos, sobre a superioridade do homem com relação aos animais. Depois ele passa a tratar de temas, de teorias filosóficas, e no final do ensaio ele examina o poder das faculdades humanas, que são a razão e o juízo, em conhecer a verdade. Esses argumentos que Montaigne utiliza nessa discussão são sobretudo extraídos do Sexto Empírico, mas não é verdade que o Montaigne esteja apenas repondo argumentos céticos antigos em circulação. O Montaigne sim leu diversos textos ligados ao ceticismo, que eram textos recentemente conhecidos, o Sexto Empírico, o Cícero, alguns textos do Plutarco que tratam de ceticismo, e os textos do Diógenes Laércio, que já eram bem conhecidos na época. Ele discute concepções diferentes de ceticismo e ele utiliza materiais provenientes dessas obras, desses textos todos, como ele utiliza materiais provenientes de várias filosofias para o objeto do seu exercício do juízo. Mas, para além daí, como a gente vai ver mais adiante, além do sentido novo aqui que ele vai dar a esses argumentos, ele cria argumentos céticos próprios. Né? E esses argumentos céticos próprios que o Montaigne cria, eles são importantes para compreender como ele próprio equacionou uma forma de ceticismo que, a rigor, não é mais o ceticismo antigo, mas ainda não é o ceticismo cartesiano. Ele procura abordar esse problema de saber o que é possível conhecer e defendendo de certa maneira uma postura de acordo com a qual nós não podemos conhecer absolutamente o que as coisas são nelas próprias. Ele o faz de uma forma que me parece original. Então isso é mais ou menos a isso que eu quero me deter sobretudo hoje, embora eu acho que ainda haja um outro aspecto que se segue daí, que é igualmente o mais interessante até,
que é o seguinte: Montaigne, embora ele trate de temas de teoria do conhecimento nesse ensaio, não se pode dizer que Montaigne tem alguma preocupação sistemática com a teoria do conhecimento. Embora haja um autor contemporâneo de Montaigne, que se chama Francisco Sanches, que é um dos filósofos portugueses mais importantes da história, embora hoje seja pouco conhecido, que é um filósofo cético, que era um médico que escreveu um tratado sobre a impossibilidade de conhecer, seja o que for, e que é uma refutação sistemática da filosofia aristotélica, na qual ele propõe um tipo de probabilismo, como uma nova noção de conhecimento que substituiria a noção de conhecimento aristotélico. Montaigne é, sobretudo, um autor preocupado com a filosofia moral. E pouco se estuda qual seria a relação direta entre a apropriação que Montaigne faz do ceticismo e o aspecto mais propriamente relacionado com a moral. Eu quero frisar alguns pontos que me parecem particularmente importantes para compreender a leitura que Montaigne faz do ceticismo. No primeiro parágrafo das Hipotiposes, o sexto empírico afirma que há 3 gêneros de filosofia e que o cético ele permanece ele faz parte de um dos gêneros, que é um dos filósofos que, por não terem encontrado a verdade e por não terem se convencido de que é impossível encontrar a verdade, ou não terem encontrado razões que sustentem isso, eles permanecem investigando. Todas as filosofias que nós normalmente conhecemos, a grande maioria das filosofias nas quais se incluem as filosofias antigas, estão no primeiro bloco, que é a filosofia que ele chama de filosofia dogmática. A filosofia dogmática é dos filósofos que pretendem ter o que dizer sobre o que é a verdade, pretendem dar explicações, como ele vai dizer, e é nesse sentido que o cético não tem uma filosofia. Ele vai qualificar diante a filosofia dos dogmáticos. Tem um capítulo em seguida explicando os conceitos básicos do ceticismo. O sexto empírico diz o seguinte: pode-se dizer, é como se fosse um manual de ceticismo, ele vai respondendo pequenas questões. Pode o cético dizer que tem uma filosofia? Ele diz o seguinte, como ele costuma fazer: sim num sentido e não no outro. Não se pode dizer que o cético tem uma filosofia no sentido de admitir um conjunto coerente de dogmas. Dogmas é o termo grego para dizer crenças, que expliquem a nossa experiência, que expliquem a forma como as coisas aparecem. Ou seja, isso é o que a filosofia costuma ser, mas o cético não tem filosofia nesse sentido. O cético tem apenas o que ele diz que é, vai aparecer aí para frente, que é uma forma, esse texto vai aparecer daqui a pouco, é uma forma de organizar coerentemente uma prática de investigação e de aceitar a experiência como ela se apresenta. O ponto que eu acho importante é esse, é que se trata de um gênero diferente de filosofia. E eu acho que o Montaigne, parte da dificuldade de qualificar o que seja a filosofia do Montaigne tem a ver com o fato de que o tipo de reflexão que é feita nos ensaios é de um gênero de filosofia diferente do que nós estamos acostumados a chamar de filosofia. Ou seja, é uma atividade investigativa permanente, da qual os resultados não pretendem ser nunca a admissão da verdade, a admissão de uma verdade que possa ser tida como a palavra final, e por isso mesmo ele prossegue num comentário interminável, que ele próprio vai comentando os seus próprios comentários, e como nós vimos ali, o exercício do juízo, ele nunca chega a um veredito tal que possa apresentar as coisas como elas inteiramente são. Ceticismo é uma habilidade, uma dinamis, uma capacidade de dispor oposições entre coisas que aparecem e são pensadas de modos diversos, pela qual, dada a força igual do que é oposto, nós chegamos à suspensão do juízo e depois à ataraxia, que é a tranquilidade.
A tranquilidade era o que, de modo geral, aparecia como o resultado desejável da atividade filosófica para as filosofias que são contemporâneas aos textos do sexto empírico, e mesmo anteriormente a filosofia helenística tem sempre... A filosofia helenística discute temas da moral, mas há uma espécie de... há um tema recorrente que é da esfera da moral, num sentido muito mais amplo, né? Não do ponto de vista da teoria dos deveres, mas que é a obtenção da tranquilidade, a superação de perturbações que são causadas pela experiência do mundo através da filosofia. A filosofia ela pode ou bem dar uma explicação cuja coerência faça com que o que nos perturba, as contradições que nos perturbam na nossa experiência do mundo sejam explicadas. Bom, mas nesse sentido não há filosofia. O cético ele sistematicamente suspende o juízo, mas ainda assim ele encontra tranquilidade de uma outra forma. Se der tempo eu vou falar um pouco disso no final. Essa habilidade é uma prática, como eu estava dizendo, né, em concordância com o aparecer das coisas, que segue uma linha de raciocínio que lhe indica como é possível corretamente, viver corretamente, o termo aqui sendo tomado num sentido amplo e não apenas referindo-se à virtude, e tende a capacitar esse filósofo a permanecer nessa atividade de suspender o juízo. Então, é uma investigação, esse filósofo investiga, porque ele não sabe a verdade. Não optou por nenhuma verdade, mas ele investiga, é uma investigação nesse sentido eminentemente crítica. Quer dizer, ele pode propor argumentos que ele submete à investigação, mas ele normalmente toma esses argumentos tal como as filosofias oferecem, e diante de cada argumento ele diz, bom, esse argumento aqui parece muito bom, mas tem um problema, tem um outro argumento aqui que parece tão bom quanto esse, e eu não posso aceitar os dois ao mesmo tempo, porque eles se contradizem entre si, ou eles têm algum tipo de conflito. Simplesmente eu não posso dizer que esse objeto é quadrado e é redondo ao mesmo tempo. Quer dizer, na verdade, em geral, são teses filosóficas que o sexto empírico está discutindo, mas a gente vai ver que tem uma controvérsia dentro desse assunto. E por que esse sujeito resolveu desenvolver uma investigação dessa natureza? Na verdade, não é bem que ele resolveu desenvolver uma investigação dessa natureza. Eu acho que a maneira correta de entender isso, e eu acho que essa é mais uma sugestão do que acontece no caso do Montaigne. O que acontece antes é que, na verdade, ele não deixou de fazer a investigação que ele estava fazendo com o propósito de entrar no mundo da filosofia tal como ele é normalmente conhecido através do primeiro grupo, que são as filosofias que dão explicação. O sexto empírico apresenta o ceticismo, na verdade, como uma visão, acho que caberia o termo, uma espécie de visão de mundo, que é o resultado passivo que se origina da história pessoal. Ele narra isso como uma história pessoal e ele pretende que a posição que ele esteja apresentando, aliás, isso entra em coerência com a ideia de que ele acha que não pode dizer o que é a verdade, seja apenas mais um capítulo de uma história pessoal que é apresentada de modo apenas provisório. Se ele acha que é preciso investigar mais, ele não pode, a preço de se contradizer, dizer que essa é uma... Em geral é fácil pegar o cético e mas você então diz que nada se pode conhecer, ou você tem a posição... Não, o cético não tem tese nenhuma, ele simplesmente acha que as posições que estão aí não são capazes de resolver o problema e é preciso continuar investigando. E ele vai acumulando razões que vão cada vez mais corroborando uma espécie de panorama que parece tender a se perpetuar, mas ele jamais afirma que a investigação acabou. Ele é lançado num processo de... mas então, ele... Em busca de saber qual posição é o terceiro texto. O princípio causal do ceticismo é a esperança de obter a tranquilidade. Homens de talento, perturbados pelas anomalias das coisas e intrigados a saber a qual delas dar adesão, passaram a investigar o que é verdadeiro ou falso, pensando que assim ficariam tranquilos.
Bom, as filosofias, em geral, ao explicarem o que as coisas produzem a tranquilidade. O cético é aquele que apenas deu um passo atrás e disse: bom, qual dos dogmatismos eu vou adotar, já que os diferentes dogmatismos propõem explicações diferentes sobre o que é o mundo e sobre o que significa, afinal, a contradição que eu percebo no mundo, tal como eu estou percebendo. E, na verdade, a experiência, o que acontece é que a experiência desse filósofo com a filosofia se torna mais um capítulo, digamos assim, estou falando de uma maneira simplificada, do espetáculo da contradição das coisas, do espetáculo das anomalias, porque os filósofos não se põem de acordo sobre nada. E o que ele vai observando é que quanto mais a fundo ele investiga as filosofias, quanto mais ele pressiona as filosofias a oferecerem razões para as quais elas superariam as suas rivais, ele vai encontrando, diante das filosofias, uma ocasião de reiterar essa mesma experiência de não poder escolher. Então, a atividade cética, ela é, essencialmente, desse ponto de vista, ela é a permanência nessa mesma atividade, mas por essa mesma atividade de estudando as filosofias para saber, sem ter achado que ele precisa aderir a alguma dessas filosofias para ter uma posição filosófica, que ganha ela mesma esse estatuto. Bom, há uma controvérsia sobre, eu vou passar rapidamente por isso, sobre o que significa, como entender a forma pela qual o cético ele organiza essa experiência positiva. Há duas leituras básicas, uma que vai na direção de dizer que aquilo que o cético assume como sendo a experiência, né, nada mais é do que uma espécie de visão do mundo, que era a mesma que ele tinha antes, a experiência comum que todo mundo tem do mundo, mas depurada, é uma espécie de retorno esclarecido ao mundo em qual todo mundo vive e que, na verdade, é posto entre parênteses pelas filosofias que pretendem dizer que há uma verdade além do que o mundo é. E há uma outra linha de interpretação do ceticismo antigo que diz que, na verdade, com base nos textos, e que eu estou sendo muito simplificador aqui, com base nos textos, é possível, essa primeira leitura não seria compatível com os textos, o cético, ele veria na própria atividade de suspensão de juízo algo que lhe daria uma experiência que teria um valor especial, e ele não admite, de fato, na verdade, o que ele faz é apenas se ater às aparências do que são as coisas, e não aceita que se possa falar em nenhum sentido de um conhecimento sobre o que seja o mundo, né? Eu queria passar aqui para algumas passagens que apenas indicam que o próprio Montaigne, em alguma medida, quando ele lia o ceticismo, ele tinha alguma consciência da existência desse conflito interpretativo sobre o ceticismo. Tem um texto, por exemplo, em que ele diz o seguinte, uma mensagem que chama Da Virtude. Eu acho, por experiência, que há bastante diferença entre os impulsos irrepentes da alma e um hábito constante e resoluto. Pico, aquele que construiu da ignorância um saber tão agradável, tentou, como todos os outros que são verdadeiramente filósofos, fazer sua vida responder à sua doutrina. E por sustentar ser a fraqueza do juízo tão extrema a ponto de não poder tomar parte da inclinação, e de querê-lo perpetuamente equilibrado, observando e acolhendo todas as coisas como indiferente, disse que ele se mantinha sempre da mesma feição e aspecto. Se começava uma conversa, não interrompia quando aquele que a palavra já tinha ido. São, na verdade, testemunhos que provêm do Diógenes Laércio. Não é pouco conduzir a alma a essas imaginações, e ainda mais aí juntar as ações. Todavia não é impossível, mas juntá-las com tal perseverança e constância a ponto de estabelecer delas o seu curso de vida ordinário
certamente nessas empresas tão afastadas do uso comum é quase incrível que se possa. Esse filósofo aí, então, não vive nenhuma vida comum. Ele tenta ter uma vida filosófica na qual ele tem uma prática permanente, desde que ele acorda de manhã, de suspender as crenças que vão aparecendo na frente dele. Ele não acha que isso seja impossível, mas ele desconfia que é quase incrível que alguém possa colocar isso em prática. Não é impossível. Digamos que, na verdade, existe uma atitude comum no Montaigne com relação à filosofia antiga, que é de apresentar alguns exemplos da filosofia antiga como gigantes da sabedoria, sábios, de uma estatura que hoje parece que não existe mais, né? E isso tem um certo conflito, isso cria uma certa tensão nos ensaios com algumas outras passagens em que Montaigne parece estar fazendo uma certa exploração do que seria a nossa condição humana, num sentido em que isso parece se estender também para o que seriam os antigos. Mas vejam uma outra passagem que ele, na mesma edição, que ele apresenta. Esse texto eu acho realmente muito importante para entender o sentido básico do ceticismo no Montaigne. Qualquer um que imaginar uma perfeita confissão de ignorância, um juízo sem inclinação em qualquer momento que seja, concebe o pirronismo. Exprimo essa concepção quanto posso, porque muitos acham difícil de compreender, os próprios autores a representam um pouco obscura e diversamente. É um pouco a mesma ideia, é difícil de imaginar, os elementos não parecem ser muito claros com relação ao que saber. Aí vem lá embaixo, ali, as opiniões que descrevem Pirro, embotado imóvel, levando um modo de vida extravagante, etc. E a parte que está sublinhada, um pouco antes ali, ó, isso é tripudiar sobre sua filosofia. Ele não quis se fazer pedra nem tronco, mas homem vivo, pensante e raciocinante, fruindo de todos os prazeres e comodidades naturais, usando todas as suas partes corporais e mentais de modo regrado e direito. O que ele quis foi, os privilégios fantásticos que o homem se usurpou de reger, ordenar e estabelecer a verdade, ele de boa fé abandonou-os e os deixou. Parece haver alguma contradição dessas passagens no sentido em que o homem, esse homem comum, ele apenas frui de todos os prazeres e comodidades naturais. O ceticismo parece aí aparecer não como algo que deixaria o cético numa posição pela qual a vida prática pareceria impossível, mas ao contrário, o ceticismo aparece aí como algo que aparentemente favorece a vida prática, né? Bom, então isso parece dizer que ele não entendeu o ceticismo como sendo algo que restrinja o nosso conhecimento das aparências, no mesmo sentido em que nós veríamos acontecer a interpretação mais radical do ceticismo. O fato é como é que essas coisas se conciliam no caso do Montaigne? Você ser capaz de suspender o juízo e, ao mesmo tempo, poder aceitar a vida prática. Eu não vou ter tempo aqui de detalhar, de apresentar os textos que eu quis, a meu ver, permitem esclarecer esse ponto, mas a ideia básica é a seguinte. Eu entendo que a questão que o que está em jogo aqui é a forma como se divide, de um lado, o que ele toma como sendo o âmbito da reflexão filosófica, e de outro lado, o estatuto com que se aceita a experiência prática. O Montaigne não entende que, do ponto de vista filosófico, na verdade, desse ponto de vista, ele parece estar mais próximo do que é a filosofia do Hume, por exemplo, do que seja o ceticismo antigo. Não há nada que se apresente na nossa experiência comum que possa ser aceita como uma imagem da verdade, no sentido de oferecer algum nível em que nós teríamos um acesso cognitivo absoluto das coisas. Mas se nós não conseguirmos levar a investigação mais longe, nós seríamos capazes de identificar sempre, indefinidamente, o que se apresenta para nós como de um outro ponto de vista, não correspondendo às evidências com que o mundo parece se apresentar.
E por que isso acontece? Bom, dentre outras razões, por exemplo, isso é um resultado da maneira como Montaigne lida com as noções de costume e de natureza. De acordo com Montaigne, nós temos uma tendência comum a tomar, por exemplo, como natural o que é apenas um produto da maneira como nós nos acostumamos com as coisas. Mas nós não temos um critério que nos permita saber quando nós conseguimos inteiramente vamos dizer assim, nos despir da forma como nós tomamos como natural algo que seria apenas resultado da forma como o costume formatou a nossa maneira de perceber o mundo. Então, a nossa experiência se organiza de uma maneira que, então em vários níveis, seja no nível humano ou inclusive no nível da diferença com que as pessoas podem ir mais longe ou não nesse tipo de questionamento, o Montaigne não apresentaria uma espécie de ponto final do que fosse essa investigação. Mas, de toda maneira, de outro lado, o que você tem é uma adesão ao mundo tal como ele está presente. E o Montaigne tem vários textos que vão tematizar a diferença de critérios que impõe, por exemplo, a nossa decisão de viver no mundo tal como ele é e as decisões práticas que estar no mundo exige, e, de outro lado, o que seria a imagem que nós podemos ter do mundo quando nós estamos considerando apenas as opiniões que nós podemos ter certeza que são verdadeiras ou não. Então, na verdade, Montaigne adapta essa noção antiga, isso vem do ceticismo antigo, que é uma noção de adotar a experiência como um critério de ação. O que eu acho que é importante sublinhar é isso. No caso do Montaigne, diferentemente do que acontece no ceticismo antigo, é curioso dizer que isso aconteça no Montaigne, porque isso vai ser um traço. Quem faz essa comparação é o comentador do Montaigne, que se chama Hugo Friedrich. Ele diz o seguinte: Montaigne e o Kant, sob um certo ponto de vista, parecem oferecer filosofias que não poderiam ser mais diferentes uma da outra, do ponto de vista de que na filosofia do Kant você tem uma reflexão sistemática, a levar para as últimas consequências, e no caso do Montaigne você tem uma escrita rapsódica, a escrita do ensaio. Mas o ceticismo do Montaigne, talvez seja o primeiro caso na história em que haja algum ceticismo verdadeiro, ele vai se desenvolver através de uma análise das faculdades da alma. Ou seja, o Montaigne procura examinar e procura produzir argumentos para mostrar como as nossas capacidades cognitivas, a razão, o juízo, em particular, se colocam no mundo de uma forma tal que se revelam imperfeitas. Essa imperfeição, em geral, são argumentos da seguinte estrutura: nós podemos encontrar casos em que nós reconhecemos a imperfeição da nossa faculdade de julgar, por exemplo, quando nós estamos bêbados ou quando nós estamos muito doentes, nós vemos que há algo. Mas aí o Montaigne ele segue argumentando no sentido de mostrar que essa oposição de circunstâncias não é uma oposição tão rigorosa, tão clara quanto ela parece ser do ponto de vista desse argumento. Na verdade, há vários estados intermediários entre essas duas circunstâncias, em que o mesmo tipo, por exemplo, eu posso dizer que eu estou fora do meu juízo quando eu bebo alguma coisa, mas será que existe algum momento em que eu posso dizer que o meu juízo esteja funcionando perfeitamente bem? Será que eu posso excluir a possibilidade de que haja alguma causa desconhecida, um humor interno do meu cérebro que esteja agindo sobre a minha mente da mesma forma como a bebida em alguns instantes? Então, na verdade, como nós não temos um ponto de demarcação entre uma coisa e outra, nós não podemos tomar nenhum desses pontos nessa escala como sendo um ponto que representasse um conhecimento absoluto. O Montaigne vai apresentar uma versão do argumento do sonho. Se eu tivesse mais tempo, eu falaria sobre isso. Existe toda uma história de argumentos do sonho ao longo da história da filosofia, alguns argumentos do sonho antigos,
Não foi o Descartes o primeiro a propor um argumento ligado à possibilidade do sonho como interferindo na nossa pretensão de conhecer as coisas. Mas nas filosofias antigas, ninguém teve a ideia de supor que nós poderíamos estar sonhando agora, né? Desse ponto de vista, o argumento do Descartes ele tem uma estrutura que é radicalmente diferente. Afinal de contas, quer dizer, você supor que você pode estar sonhando parece ser uma razão forte pela qual você precise refutar o ceticismo, se for verdade que você pode estar sonhando agora, como o Descartes sugere. O Montaigne ele vai propor um argumento que não é mais como os argumentos céticos antigos, que são uma comparação entre, por exemplo, a situação de quem está sonhando e de quem está acordado, e de dizer que como há um conflito entre essas situações, é assim que os antigos fazem, há um conflito entre essas situações, mas como eu sempre me ponho essa dúvida quando eu estou acordado, eu só posso julgar que as coisas são como são de uma perspectiva que está em questão, que é essa aqui. A pessoa que estiver sonhando, dentro do sonho dela, poderia dizer, bom, mas eu julgo que o mundo é como eu percebo. E como você não tem uma instância neutra para julgar essa diferença, você não pode tomar essa situação como validando essa experiência. Bom, o Montaigne ele vai aplicar aquele mesmo esquema para o tipo de argumento do sonho que ele faz. Ele vai dizer uma coisa do tipo, bom, todo mundo conhece a diferença entre o que é sonhar e o que é estar acordado, mas todo mundo sabe que existem estágios intermediários entre o sonho e a vigília. E esses estágios, eles são de tal natureza que talvez nós, a bem dizer, nós não possamos identificar nenhum momento em que nós estejamos absolutamente acordados. A diferença é que em um caso ou no outro é sempre a alma que está operando e nós nunca sabemos o que a alma está incluindo por ela mesma nessa situação. Então, em um certo sentido, não no sentido que Descartes propõe, seria possível dizer que a nossa situação não é tão diferente do sonho quanto nós supunhamos anteriormente. Não há uma diferença entre o sonho e a vigília como uma diferença de natureza, mas há um degradê entre essas coisas, e essa é a nossa situação natural. Então, o Montaigne procura dizer, e nesse sentido, essa atividade reflexiva, ela pretende nos colocar, de alguma forma, diante do que é a nossa própria experiência entendida a partir desse viés cético, né? Associado com a ideia de que nós nunca temos um acesso absoluto nas coisas, mas integrando essa perspectiva a ideia de que é não só possível viver dessa forma, mas de que é melhor viver em contato com a forma pela qual nós, de alguma maneira, estamos inevitavelmente presos a certas ilusões, do que, já diria o Montaigne, do que ficar preso às ilusões que as filosofias criam, inventando outros mundos que elas tomam como sendo o mundo real. Acho que isso daria como uma trajeto aqui fechado, depois a gente conversa mais. Obrigado.